Fala a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog, gente. Vídeo de número 300, estamos caminhando, vamos gravar aí os 300 em Gideão. Estamos separando, gente, um tempo, né? Quando terminar esses 300 vídeos, nós vamos separar um tempo, talvez 2 semanas, sem gravar nada. Por quê? Nós vamos separar esse material, vamos averiguar, vamos ver se está tudo certinho, nome por nome, título por título. O que a gente vai fazer? Pegar um DVD, né, porque encher um DVD, né, em formato MP3, só o áudio dos vídeos, né, a gente vai fazer um DVD com um áudio dos 300, e depois nós vamos pegar os DVDs em formato para computador, que abre desde o Windows 98 até o Windows 8, né? E vamos aí estar distribuindo, né? Que abre até, estamos vendo aí que abre tanto no sistema operacional antigo até o mais novo, e depois colocar no formato que rode em DVD e que tem uma entrada USB. A gente vai distribuir esse material, gente, em igrejas, né? Vamos aí estar preparando, vamos supor que eu grave aí 10 DVDs com MP3, com 300 vídeos da Palavra de Deus. Vamos escrever uma carta, colocar no DVD e deixar debaixo da porta da igreja, na caixa do correio da igreja, direcionada ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, né? Quem vai receber esse material também é minha irmã, né? Que não mora na minha cidade, uma cidade longe, mas algumas pessoas, claro. O meu irmão, Rafael Rodrigo Prudente, também vai receber esse material, porque ele vai estar divulgando. Então, é esse o propósito que estamos aí caminhando aí para... Nossos vídeos estão no YouTube, no blog, Facebook, Google+. Então, 4 lugares, né, para divulgar. Então é isso, gente. A gente tem buscado a Palavra de Deus, mostrado, divulgado a Palavra de Deus, para que Deus possa operar, né? Vamos ver se a gente consegue colocar também no ForShare, né, para as pessoas baixarem. Se você quiser baixar os nossos vídeos, vá no Baixa Aqui, baixa o programa. Tem um link do YouTube na nossa página, no nosso blog. Você pode estar copiando. Bem em cima da foto, você aperta o segundo botão do mouse, copia o link, baixa o programa do Baixa Aqui, cola lá e todos os vídeos você vai ter para você poder dar para quem você quiser e divulgar a Palavra de Deus. Pode estar compartilhando nossos vídeos. Em cima do nosso vídeo tem ali os endereços para compartilhar. Para que avisar se o tolo passa e sofre o mal? Para que temos que ficar avisando se a pessoa escolhe passar e ver o problema? Receber o problema. Diz aqui a Palavra de Deus. Vamos lá. Aqui avisar, diz assim, ó. Provérbios 22, 3. O avisado vê o mal e esconde-se, mas o tolo passa e sofre o mal. Então, a menina está conversando com ela, né, pelo celular. Ela falou: olha, estou passando por um matagal. Disse para ela: olha, é o seguinte, é muito perigoso, porque pode haver pessoas mal intencionadas nesse mato, podem pegar você e fazer coisa errada, um estupro. Sabe o que é? Acontece, é uma mulher. Eu falei: olha, não pode, tá. Ela falou: está escrito, né, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso é um tapa na cara. Fiquei assim, eu falei: mas está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Ai, mas como assim? Eu falei: se você sabe que o lugar pode apresentar um risco para você, você pode ir por outro caminho? Posso. Existe outro, mas é mais longo. Eu falei: não, mas você pode ir. Tem gente, tem estrada, tem pessoas, mas não, você vai escolher cortar o caminho pelo matagal. Então você está tentando a Deus, porque você acha que tem Deus, você pode desafiar o perigo. É como as pessoas que aceleram na estrada: não, mas tem um Deus, não tem problema não, mete o pé aí. Ou a pessoa abre o peito e fala: não, pode meter bala aqui porque eu tenho Deus. Não tentará o seu teu Deus. Você está tentando a Deus. Então não pode fazer isso, é errado, né, aos olhos de Deus.
Aí ela falou, não, tá certo. Então é isso, gente, é a palavra de Deus. Não há como entrar em argumento com a palavra. A palavra é uma só. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Está escrito, está. Mas também está escrito que não pode aceitar a Deus. Então você espera o livramento que Deus permite, né? Cair um monte do seu lado, um monte do outro lado e você não ser atingido. Mas, se você desafiar a Deus, você vai ser o primeiro a ser atingido, porque você é uma pessoa teimosa, né? Agora vamos supor, então, para que avisar se o tolo passa e sofre o mal? Existe um encosto colocado na minha vida, mas já está saindo, graças a Deus, porque Deus vai arrancar, em nome de Jesus. O que acontece, gente? Essa pessoa, ela é da Igreja Universal, já estou avisando. Eu não vou ficar rodeando aqui de onde que é a pessoa mais. Se for pastor, eu vou falar de onde que é. Se for obreiro, eu vou dizer de onde que é. Se for presbítero, eu já vou falar de onde que é. Não vou ficar mais enrolando, não. É assim, porque a gente vê na palavra de Deus que eles até citam nomes, né? Então nós vamos citar nome também. Se precisar, vamos citar nomes também. Então, esse encosto, né, que eu vou chamar de encosto, porque eu não vou chamar pelo nome, porque nem convém. Porque eu até chamaria, né? Mas vou chamar de encosto da Igreja Universal. Esse encosto, ele não concorda com a palavra de Deus, porque a gente só lê a palavra de Deus aqui. Nós estamos completando, mostrando para você qual é a visão que Deus dá através da palavra. Cada palavra que está aqui, nós vamos explicar o que está dizendo, mas não vamos fugir do que está dizendo, né? Então, ele disse que eu tenho que ir sexta-feira na Igreja Universal. Todo mundo sabe o que acontece sexta-feira na Igreja Universal. É oração forte, oração que as pessoas manifestam por demônio e tal, mas isso aí, gente, era o nome de Jesus. Eu disse para ele assim, viu, deixa eu perguntar uma coisa, então quer dizer que só vocês que têm Deus? Aí você está dizendo para mim? Aí ele disse alguma coisa lá que eu não entendi, porque ele fala tanta besteira. O prazer deles não é para libertar o povo, mas é para que venha manifestar. Mas o manifestar, gente, é no nome de Jesus. Aí o que acontece? Aí eu falei para ele, tá, então veja bem, se eu estou fazendo algo errado, mostre na palavra. Mostre na palavra de Deus e eu aceito. Sem problema nenhum. Sabe? Refaço o meu erro. Peço desculpas na internet também. E me conserto com Deus. Porque essa é a minha vontade. E ele disse que eu era endemoniado, que eu era perturbado, que não sei o que, que eu sou do diabo, né? Satanás. Comecei a falar para ele a palavra, comecei a falar, eu posto os vídeos, né, porque já está bem, né, explicado as passagens e tal. Eu falo, olha, é o seguinte, você não quer fazer a vontade de Deus, isso aí é um problema seu. Eu tenho que falar. O meu propósito com Deus é falar. Deus manda falar. Agora, se você quer ficar dessa maneira, isso aí já não cabe a mim. Aí já não é um problema meu. Aí falar um monte de coisa e tal. Falar, mas não interessa se você pensa ou não desse trabalho. O pastor já quis que eu parasse, eu não parei. E Deus, ele mandou eu fazer uma coisa e não interessa quem é que vai mandar eu parar. O único que pode tirar esse trabalho das minhas mãos é Deus, porque Ele colocou nas minhas mãos. Então não existe homem nenhum, né? Mesmo que eu venha ser agredido, não existe homem nenhum que vai fazer eu parar. Eu posso tomar uma surra, eu posso, sei lá, ficar cego de um olho, sei lá, ficar sem dedo, sei lá, mas esse é o objetivo, eu não posso parar. Já tive muitos motivos para parar, muitas perseguições, gente já para vir na minha porta para me xingar, difamar a minha vida, mas Jesus manda se alegrar. E Deus fala assim, ó, vai lá e fala. Porque pior, gente, Deus pode fazer para mim se eu não falar. Né? Agora, se eu falo aquilo que Deus quer, eu faço aquilo que Deus quer, Deus ele vai fazer o quê? Ele vai livrar essas pessoas da minha vida. Essa pessoa, esse encosto aí, já está quase para sair. Ele está quase para acordar
gravemente do sono profundo da morte que ele está tendo, porque Deus vai o despertar pelas mãos de Satanás, em nome de Jesus. Então, as pessoas devem achar assim, um absurdo, né, o que eu estou falando. Vamos fazer um vídeo aqui sobre o apóstolo Paulo, né? Vou fazer 2 vídeos, vamos fazer assim, um assim, o que há por trás dos falsos propósitos da Igreja Universal. Eu vou fazer outro aqui, o apóstolo Paulo sempre entregava pessoas a Satanás. Por que o apóstolo Paulo entregava sempre pessoas a Satanás? Se ele tinha o Espírito Santo. Vou fazer esse vídeo também, onde ele falou assim para mim, se eu entreguei ele para Satanás é porque eu não tenho Espírito Santo. Então, para que então a gente tem que falar para a pessoa, olha, isso aí está errado, esse caminho está errado, você não está no caminho certo. Sabe? Porque, como estava falando aqui das manifestações, né, dos demônios lá manifestando nas pessoas, é um show. Não é mentira, não estou falando que é mentira, porque é no nome de Jesus, não é exclusividade da Igreja Universal, não é os demônios se manifestar, não é exclusividade que Deus dá para a igreja nenhuma, né? Tanto que Jesus falou, quando falar o Cristo aqui, o Cristo ali, não é para dar crédito, né? Não é exclusividade deles, Deus, não é. Deus, ele enche toda a terra, não é exclusividade de ninguém. Né? Deus não é particular de ninguém. Tem aqueles que agradam ele e aqueles que desagradam. Então, um pastor, né? Um pastor ativo, né? É pastor mesmo da Igreja Universal, ele disse para mim, ele disse, olha, isso aqui tudo é um show. Então, o show, como existe um show, uma peça de teatro, ele tem que sair tudo certo. Então não passa de um show e o povo é os espectadores, telespectadores, não, espectadores, sei lá. É aquelas pessoas que vão assistir o show. Então, gente, muitos pastores falam nas coisas erradas que acontecem lá dentro. Só que esse rapaz, esse encosto, ele acha que o homem, principalmente o que é da Universal, é perfeito. Só que o homem, ele se corrompe, né? Então nós sabemos disso. Por muitas coisas. Paixões, casa de dinheiro. Um pastor não é da Igreja Universal, claro. Não vou ficar aqui só falando de uma coisa só. Ele disse pra mim, falou, olha, pastor de Assembleia de Deus falou assim, ó, na minha igreja, moleque, eu quero que entre mulheres de minissaia. Gente, se vai entrar mulher de minissaia, ou sem minissaia, ou de calcinha, ou pelada, isso aí já não cabe ao pastor. O pastor vai evangelizar, mas a pessoa... Não, é como se fosse uma doutrina. Na minha igreja vai entrar mulheres de minissaia. Então, as pessoas elas têm confundido as coisas de Deus. Vamos inventar, gente. Vamos inventar. Na minha igreja é assim. Na minha igreja é dessa maneira. Mas e a palavra? É o que eu falei para esse irmão. Olha, eu apresento 5. Só para começar. 5 palavras de Deus que a Igreja Universal está cometendo contra a palavra. 5. Então não tem esse papo de se fazer de tolo para ganhar os tolos. Porque tolo é aqueles que estão fazendo as tolices. Né? Porque você não vê em nenhuma maneira o apóstolo Paulo se fazendo idólatra para ganhar os idólatras. Então eu não posso me ajoelhar para uma imagem para ganhar um idólatra. Eu não posso praticar as coisas da macumba para ganhar um macumbeiro. Isso aí é heresias, blasfêmias, contaminando o caminho santo. Isso aí é uma abominação para Deus muito grande. Então quer dizer que eu tenho que me prostituir para ganhar a prostituta? Quer dizer que eu tenho que, sabe, fumar droga para ganhar o drogado? Será que eu tenho... Para não dizer outras coisas, né, gente? Né? Para não dizer outras coisas, né? Então, é falta de sabedoria das pessoas achar isso. Né? Por que elas não morrem?
Por que elas não morrem, essas pessoas, pra ganhar os mortos? Sabe? Então, assim, tipo, é assim, gente. É umas coisas assim, entendeu? Será que os pastores da Igreja Universal vão se fazer de... Ai, gente, eu não sei, né? Vou falar uma coisa. Ai, Jesus. Mas dá vontade de falar, viu? Tá. Pra quê? Avisar se o tolo passa e sofre mal. Se eu não falar, não vou me conter. Bem, se você quer saber o que eu ia falar, então você vem aqui, eu vou fazer um vídeo. O vídeo diz o seguinte. Porque o vídeo diz o seguinte, ó. O que há por trás dos falsos propósitos da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas só a Igreja Universal, tá? Não vou colocar o Reino de Deus não, porque lá não é o Reino de Deus. Lá é uma igreja, né? Que desobedece a Deus, só isso. Então, 5 coisas, eu falei pra ele, 5 palavras. 5 palavras de Deus eu mostro que ela está desagradando a Deus. Não existe nada o que elas venham fazer para afirmar o ato delas, né? Não existe. Então, assim, ó, o avisado vê o mal e esconde-se, mas o ímpio passam, né? Os tolos passam e sofrem a pena. Existem traduções simples, o simples e os tolos, né? Então, por que temos que avisar essas pessoas? Então eu fico falando com ele, falando, e ele é um encosto terrível, gente. Nossa, é aquela pessoa assim que não fala da palavra, né? Aí ele diz assim, mas não adianta falar da palavra se você não tem o Espírito. Mas se você não lê a palavra, como é que você vai receber o Espírito de Deus se você nem se aproxima de Deus? Você não quer saber de Deus, não quer saber das coisas de Deus, você só abre a carteira e quer comprar Deus. Falei, gente, Deus não se compra. Deus, ele é Deus, não adianta você querer comprar ele com seu dinheiro. Vamos ver aí, saber o porquê, né? Para que avisar se o tolo passa e sofre mal? Então as pessoas, elas querem... Eu falei pra menina, falei pra ela, né, que não podia passar. Porque eu estava tentando dela, falando, não, tá certo. Realmente você tá certo. Só que essa pessoa disse, meu, é o seguinte, você quer ficar na igreja? Você fique. Aí a salvação é você e Deus, entendeu? Mas essa igreja, ela já não agrada a Deus há muito tempo. Então existem frutos, pelo fruto se conhece a árvore. Eu não vou visitar. Não, você tem que visitar porque você não conhece. Quer dizer, então eu não conheço o centro espírita, o centro de Macumba, e eu vou lá visitar ele, participar da doutrina dele. Eu não conheço a igreja católica, mas eu vou lá também. Se Deus fala sobre a idolatria, só diz que não é a participar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, os falsos, né? Todo mundo sabe, gente. Entendeu? É uma roubalheira. A verdade é essa. As ovelhas estão perdidas nas mãos de igrejas, como a Igreja Universal, onde o povo só fica pobre. Pobre, pobre, miserável. Só que Deus, Ele quer que as pessoas venham abrir os seus olhos. Elas não venham, sabe, fazer parte dessa safadeza. Né? Porque é como você convidar o ladrão para enfiar a mão no seu bolso, onde é o bolso onde está a sua carteira. Porque eles vão sorrir, eles vão dizer que você vai receber mesmo, mas você não compra Deus. Você não pode comprar Deus com seu dinheiro. Mesmo que você tenha ali 10 reais, gente, e você não tenha mais nada. Ou você agrada a Deus para receber aquilo que Deus tem preparado para você, ou você vai ficar na miséria, porque você não pode comprar Deus com o seu dinheiro. O seu dinheiro não compra nem o que você precisa, ainda mais você achar que vai comprar Deus, né? Deus é o Deus do ouro, Deus do ouro e da prata. E vamos ler aqui, onde diz a palavra de Deus. Ezequiel 33, 8 e 9, diz assim: Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da sua mão.
Então você vê como esse rapaz, esse encosto, que foi colocado sobre a minha vida, para servir como um mau exemplo, né? Como o vaso de desonra, né? Porque, nossa, deve ser muito triste, né? Existem vários vasos, né? De honra e de desonra. E existem muitos pastores, né? Que são, existem na palavra de Deus muitas pessoas que são mencionadas no nome delas como vasos de desonra. Então, assim, é muito triste quando a gente é mencionado como desonra para Deus, né? Não é que eu esteja falando, vou fazer um vídeo também sobre, falando que eu falo mal de irmãos, né? Vou fazer um vídeo sobre isso. Mas quem são meus irmãos? Então, esse irmão encosto da Igreja Universal é uma pessoa que anda no caminho largo, a porta larga, caminho espaçoso, porque quando a palavra de Deus ela chega para a pessoa ela acha assim, ó, estou agradando a Deus, estou fazendo a vontade de Deus, estou em plena comunhão com o Senhor. Participar da Santa Ceia, isso, aquilo outro e tal. Quando vem uma palavra, ao contrário do que a pessoa vive, isso aí obriga a pessoa a ter que mudar de direção. Obriga ela a mudar. Você viu aquela pessoa que a prefeitura vai e faz um novo trajeto, né? Porque estão arrumando alguma coisa, né? Então esse novo trajeto não é porque a prefeitura quer congestionar a cidade, ela tem que arrumar uma rua. Então é algo que tem que ser arrumado. Só que a pessoa ela já começa a reclamar, é prefeitura, é prefeito que rouba, é prefeito que só fica atrapalhando, é pessoa que só fica perturbando. Só que é necessário a mudança do trajeto daquela pessoa. Por quê? Porque há um problema. Então se o prefeito, não é todos, claro, né? Mas se o prefeito ele deixar aquele problema ali, vai ser pior. Lá no bairro do meu pai, né, bem na entrada do bairro, como se ia ser um condomínio fechado, mas não aconteceu de ser um condomínio fechado, então só tem uma entrada no bairro. É a mesma entrada e a mesma saída, tem para quem entra e para quem sai, só que é por uma rua só. Não tem como pular o muro e sair pelo fundo, não. Então aconteceu estourou um negócio lá que estava afundando. Então ele teve que abrir, gente. Olha, foi um buraco tão grande nessa entrada que não tinha quase nem como passar pedestre. Pra você ter ideia do tamanho do buraco, do tamanho sabe, tipo, não tem nem como explicar, mas muito alto. É como se fosse mais ou menos, não para exagerar, pega aí um prédio à altura no segundo andar, vamos supor. Ficou de buraco para baixo. E aí as pessoas tiveram que, ele cedeu peruas, né, para levar os pedestres e abrir um caminho lá no alto para sair a volta lá por cima, uma volta miserável. Mas era necessário quebrar, fazer uma nova ligação de passagem, porque um rio estava passando por baixo e ia derrubar tudo. Então você entende que é necessário às vezes a mudança de trajeto, para que algo venha a ser consertado. E as pessoas elas não entendem isso, então elas começam a reclamar. Assim como começam a reclamar de prefeito, começam a reclamar disso, porque está arrumando, porque é como acabar a luz, né? Quem não reclama quando acaba a luz? Quando acaba a água? Poxa, mas foi acabar a água justamente agora, foi acabar a luz, mas ninguém sabe o que está acontecendo por causa da falta da luz, por causa da falta da água. O que eles estão arrumando? Às vezes tem gente até morrendo, presa num cabo 220. As pessoas desligaram a força porque alguém estava morrendo. Dá um exemplo aqui, bem exagerado, estão sem entender. Ou de repente um ônibus, ele bateu, ele capotou, está vazando gasolina e tem que desligar a força. Mas quantas pessoas não vão reclamar sem saber o que está, por que tem que fazer a mudança? Não, eles escutam a palavra, a gente fala, as pessoas já começam a reclamar, mas elas não entendem que tem que haver a mudança. Porque algo tem que ser mudado. Como ônibus que é perigoso explodir, como aquela entrada que é perigoso afundar. E às vezes a pessoa reclamam e tem que se mudar. Né? Vamos lá. Mas quando tu avisares, falando para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma.
Então, cria esse rapaz, esse encosto. Veja bem, o cara vive a porta larga, o caminho espaçoso. Olha só, o cara vive do jeito que ele quer. Ele não se nega, ele não se desvia do caminho errado, ele vive em bebedices, ele vive em igrejas erradas, ele vive em doutrinas que desagradam a Deus, e a gente está avisando. Não, a gente não avisa, né? Vamos supor primeiro o exemplo que a gente não avisa. Então, o cara já está perturbando 24 horas se puder. Mandando mensagem. Então, toda hora tá tocando lá a mensagem no computador. A cabeça chega até a doer. Poxa, o cara não tem o que fazer, não? Se eu não avisar o cara, o cara, ele vive a vida dele, ele vive todo o caminho errado dele, e se ele morre, gente, ainda, eu vou responder pelaquela alma. É o que diz a palavra de Deus aqui. Então, para que avisar se o tolo passa e sofre mal? Então, a pessoa quer viver daquela maneira, gente, não adianta. Você deve conhecer uma pessoa que quer viver errado, não tem jeito, ela quer viver daquela maneira. E se você for falar a vida é minha, você está me julgando, a salvação é individual, você vai procurar o que fazer. Só que se você não avisar, você vai responder por aquela alma. Com a sua alma. Você está preparado para responder? Com a sua alma. Mas quando tu disseres, falando para ele se desviar o ímpio dele, ó, mas quando tu disseres, falando para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então você livra a tua alma, por isso que você tem que falar. Temos no nosso vídeo, para que avisar? Se o tolo passa e sofre o mal, para livrar a sua alma. Você falando, gente, foi o que eu falei para ele, olha, eu já falei. Você quer ouvir, você escuta. Não quer, porque o nosso objetivo é falar. A pessoa entender, se converter, a pessoa escutar, não faz parte do nosso trabalho, gente. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, Ezequiel 2. Então, entrando em mim o Espírito, quando falava comigo, ele me pôs de pé e ouvi a sua palavra, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás assim, diz o Senhor. E eles quer ouçam ou deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para com você. E tu habite com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste por causa dos seus rostos, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca. Então não interessa, as pessoas podem querer bater, podem querer agredir, podem querer, sabe, arrancar um olho, arrancar dedos da mão. Nós não podemos parar de falar para que a gente também livre a nossa alma. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.